caminho da oração. Encontre paz e inspiração. Bom dia, amados peregrinos da fé! Que a certeza daquilo que não vemos, mas cremos, fortaleça a nossa caminhada neste domingo. Bem-vindos ao caminho da oração. Vivemos em um mundo que valoriza o que é visível, palpável, comprovável. Somos constantemente bombardeados por imagens, notícias, circunstâncias que moldam nossa percepção da realidade. Mas a palavra de Deus nos chama a viver por um princípio diferente, um princípio superior: viver pela fé, não pela vista. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. O que isso significa na prática? Como podemos viver guiados pela fé em um mundo que exige provas visuais? Viver pela vista significa basear nossas decisões, emoções e atitudes naquilo que nossos olhos físicos percebem, nas circunstâncias presentes, nos problemas aparentes, nas opiniões humanas, nos recursos limitados que podemos ver. Viver pela fé, por outro lado, significa basear nossa vida naquilo que Deus diz em Sua palavra, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. Significa confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos como elas se cumprirão. Significa olhar para o invisível, para o eterno, para o poder de Deus que transcende nossa compreensão. Hebreus 11, o grande capítulo da fé, nos dá exemplos maravilhosos de homens e mulheres que viveram pela fé, não pela vista. Noé construiu uma arca pela fé, crendo na advertência de Deus sobre um dilúvio que nunca havia visto. Abraão obedeceu pela fé, saindo de sua terra sem saber para onde ia, crendo na promessa de Deus de fazer dele uma grande nação. Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. O povo de Israel, pela fé, atravessou o Mar Vermelho como por terra seca. Todos eles agiram com base na palavra e na promessa de Deus, não nas circunstâncias visíveis. Como podemos cultivar essa vida de fé? Priorize a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra, Romanos 10, 7. Quanto mais conhecemos a Deus e suas promessas através da Bíblia, mais nossa fé é fortalecida para crer no invisível. Foque no caráter de Deus. Lembre-se constantemente de quem Deus é: fiel, poderoso, bom, soberano. Confiar no caráter dele nos ajuda a crer em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Ore por visão espiritual. Peça a Deus que abra seus olhos espirituais para ver as coisas como Ele vê, para enxergar além das aparências, para perceber sua mão agindo mesmo no silêncio. Obedeça mesmo sem entender. A fé, muitas vezes, exige obediência antes da compreensão. Dê passos de fé, confiando que Deus guiará seu caminho, mesmo que você não veja todo o percurso. Cerque-se de pessoas de fé. A comunhão com irmãos que vivem pela fé nos encoraja e fortalece nossa própria caminhada. Viver pela fé não é negar a realidade, mas é interpretar a realidade à luz da verdade de Deus. É escolher confiar em Deus acima do que nossos olhos veem ou nossos sentimentos dizem. Que desafio maravilhoso! Andar por fé, não por vista. Confiar no Deus invisível, que pode fazer o impossível. Ver com os olhos da fé as promessas de Deus se cumprindo, mesmo antes que elas se manifestem no mundo físico. Que nesta semana você seja desafiado a viver pela fé. Quando as circunstâncias tentarem te desanimar, lembre-se das promessas de Deus. Quando o medo bater,
Confie no poder daquele que está contigo. Ande pela fé. Se você aceita o desafio de viver pela fé, escreva "Eu andarei pela fé" nos comentários. Compartilhe esta mensagem para inspirar outros a confiarem mais em Deus do que nas circunstâncias. E continue crescendo na fé conosco, no caminho da oração. Que Deus aumente a sua fé e te faça ver o invisível. Tenha uma semana de vitórias pela fé.